que o Brasil inteiro não acreditava na seleção brasileira. Nós, é óbvio que nós acreditávamos no nosso potencial e na nossa capacidade. Tem 20 anos essa história, mas parece que foi ontem. O Brasil se preparando para mais um ciclo de Copa do Mundo depois de perder a decisão na França. Quando houve aquela tragédia que o Brasil perdeu a Copa na final, a seleção brasileira teve que buscar uma vaga na Copa de 2002 de maneira nada confortável. As eliminatórias sul-americanas na nossa época eram uma das eliminatórias mais difíceis do mundo, cara. Não ainda estava imaginando a Copa do Mundo, a gente estava imaginando tentar classificar, que a pressão era grande, né, em cima dos jogadores. Teve muita confusão também nesse percurso. Primeiro, o Luxemburgo assumiu o comando da seleção. Havia um clamor para que ele assumisse a seleção, porque ele era tido como um dos melhores técnicos do Brasil, fazia tempo que queriam que ele assumisse, e o Luxemburgo assumiu não só a seleção brasileira, como a seleção pré-olímpica também. Então ele disputou o pré-olímpico, classificou o Brasil para as Olimpíadas de Sydney. Ele teve boas partidas, ele fez uma Copa América legal, ele talvez tenha descoberto em 99 o Ronaldinho Gaúcho, que estreou contra a Venezuela lá naquela Copa América do Paraguai, em Assunção. Mas depois dali, muita confusão com o Ricardo Teixeira, presidente da CBF, com o próprio Luxemburgo. Além da pressão que tinha para o Brasil ganhar a inédita medalha de ouro, as denúncias contra os problemas pessoais do Luxemburgo. E ele deu lugar na seleção para o técnico Leão. Na verdade, antes do Leão assumir o comando da seleção nesse ciclo de Copa do Mundo, o Candinho, que era auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, ele dirigiu a seleção nesse período em que ela ficou sem nenhum técnico. Foi uma confusão, sai treinador, entra treinador, troca de comando, troca de esquema. É muito ruim quando você começa um trabalho e esse trabalho é interrompido na metade do caminho, né? É o que aconteceu nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Mudança de treinadores, Filipão, teve o Luxemburgo, teve o Leão. O Leão foi chamado para assumir o cargo para tentar levar a seleção brasileira para mais uma Copa do Mundo. E ele tinha dois pepinos pela frente. Além da eliminatória, tinha a Copa das Confederações, que o Brasil fracassou. E como aqui no Brasil derrota é quase sinônimo de demissão, o Leão rodou logo em seguida também. E foi demitido no aeroporto de Narita, em Tóquio. Foi uma demissão traumática. Querendo ou não, isso mexe um pouco com a gente, né? E eu, como capitão, a minha função era com que eles pensassem completamente ao contrário da opinião pública. Não adianta hoje você falar para mim, eu torci para a seleção brasileira, eu sabia que ia ganhar. Mentira. Com perigo de não se classificar, o Brasil ficou em 4º lugar, em 5º lugar, não fazia boas apresentações, perdia para times que nunca havia perdido. O Filipão foi chamado com tempo mínimo, um ano e pouquinho, para tentar salvar a seleção. Na luta para classificar o Brasil para a Copa de 2002, os técnicos que passaram pela seleção brasileira, além da pressão natural de uma eliminatória, tiveram que lidar com um outro fator, Romário. Romário foi aclamado pela torcida brasileira como jogador de Copa. Cada vez que ele jogava, ele detonou, fez vários gols em vários jogos, foi o artilheiro da eliminatória. Só que os técnicos não queriam levar o Romário, mas a pressão era muito grande. Mas havia um problema. No jogo do Uruguai contra o Brasil, lá em Montevidéu, o Romário ele aprontou. Filipão sabe que ele teve problemas de relacionamentos pessoais, e aí ele não jogou o que ele deveria ter jogado. Ele foi, inclusive, capitão da seleção brasileira naquela partida no estádio nacional, lá em Montevidéu. O Brasil perdeu de 1-0, o Romário fez uma atuação ruim. Então eram umas eliminatórias extremamente complicadas e difíceis. Todas as seleções tinham condições de ir para a Copa do Mundo. E o Brasil só conquistou a vaga na Copa de 2002 na última rodada com uma vitória de 3-0 sobre a Venezuela. O grupo se comportou bem, mesmo com a pressão da imprensa, dos torcedores, conseguimos se classificar no último jogo. O Brasil, com o Luizão, atacante Luizão, fez 2 gols, o Brasil ganhou de 3-0, outro gol foi de Rivaldo, e o Brasil conseguiu a sua classificação para a Copa do Mundo de 2002, talvez numa desconfiança maior que a seleção tenha
carregado em todas as eliminatórias de que participou. Quando nós classificamos no último jogo, naquele sufoco com o Luizão deitando, nós fomos para a Copa do Mundo, para a maioria dos brasileiros, como a 18ª da Copa do Mundo. E foi nessa condição, sob o olhar desconfiado do torcedor brasileiro, que a seleção carimba o seu passaporte para a Coreia do Sul e Japão e embarca para tentar ganhar um ano depois, né, em 2002, o que seria o seu 5º título mundial. E quando nós classificamos, que fomos para a Copa do Mundo, ali eu falei, agora é hora de calmar e eu tenho certeza que dentro da Copa do Mundo vai ser completamente diferente, porque as seleções jogam, as seleções são obrigadas a jogar. Então, quando você joga de igual para igual com a seleção brasileira, a tendência é você ser goleado. Muitos falaram que o Brasil não ia passar da primeira fase da Copa do Mundo. Falar que tinha confiança de fazer uma boa Copa, porque praticamente a gente estava brigando ali. Nos amistosos nós já estávamos muito confiantes. Os amistosos na Indonésia, os amistosos que nós fizemos antes de chegar lá, a preparação